Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Aleluia. Você não veio aqui à toa. O Espírito Santo vai causar transformações na tua vida. O que é necessário para isso? É necessário uma identificação com a palavra. Então o que nós vamos fazer hoje é se identificar com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Quando você se acha nela, você vai ver os resultados. Enquanto você não absorver ela para a sua vida ou jogar ela para os outros, você não vai receber o impacto que essa palavra tem. Por isso nós vamos receber a palavra hoje. A palavra genuína, a palavra graciosa, a palavra maravilhosa, que transforma as nossas vidas. É a palavra de Deus que coloca ordem no caos. Não é a sua intelectualidade, é a palavra que vai tirar você do buraco. É a palavra que vai tirar você da ruína. É a palavra que vai até os seus inimigos para lhe proteger e não causar nenhum mal à sua vida. Essa palavra, a Bíblia diz que Jesus também, ela é a palavra. Jesus é a verdade e a vida. A palavra é a verdade. Então podemos dizer que Jesus é a palavra. E quando a palavra entra, aonde existe caos, existe mudança, existe bonança. Então Satanás, ele quer trazer caos na vida dos filhos de Deus. Mas temos a palavra. Nós temos o escudo da fé para podermos apagar os dardos inflamados do maligno. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te render graça pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque você não nos deixou órfãos. Você enviou o Consolador. Você, Senhor, deixou algo precioso para nós, as tuas instruções. Por isso, Pai, nós queremos receber a tua palavra de coração aberto. Nós queremos receber tudo que você tem para nós hoje à noite. Não queremos agir com incredulidade, nem com desconfiança com a tua palavra, pois sabemos que ela é genuína, que ela é a salvação para nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje à noite e receber, e entender e compreender mais da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, grupo de música, obrigado. Aleluia. Eu sou empolgado com essa palavra. Essa é uma expressão que Kenneth Hagin falou muito, principalmente quando ele estava no fim de sua vida aqui na terra, porque nós temos a vida eterna. Nossa vida, ela não se acaba, a vida no Espírito, ela é tanto para os que são salvos e tanto para os que não são salvos, porque você tem uma linha eterna no seu espírito, uma linha de tempo. Ou você vai passar junto com Deus, ou longe de Deus. E para isso que existe a palavra de Deus, para nos trazer luz para o caminho que nós devemos seguir, que é um caminho para perto de Deus. E nós estávamos separados de Deus. Eu vou trazer uma base para o conteúdo que nós vamos passar hoje à noite. Nós vamos ter um ensino maravilhoso. Não vou dizer agora, daqui a pouco eu digo. Mas é necessário uma base, uma compreensão, para que nós cheguemos a uma interpretação melhor do que Deus quer para a gente hoje à noite, amém? Primeiro devemos entender a nossa condição como ser humano. O que aconteceu conosco? Nós cremos que nós viemos de Adão e Eva, amém? Você crê nisso? Amém. Se você não crê, você vai provavelmente começar a crer quando você estudar mais a palavra de Deus, e quando você ouvir também os cientistas. Como assim? Pastor, porque os cientistas não conseguem provar a teoria do Big Bang. Por isso que se chama teoria. Eles começam a se contradizer. Cada vez que eles encontram algo novo, eles dizem, eita, não era assim mesmo que a gente acreditava. Mas quando a gente vai para a palavra, ela não muda. Já tem 2000 anos que Jesus Cristo foi para junto ao Pai. E essa palavra é altamente atualizada. O que os cientistas descobrem hoje, a palavra já falava há muito tempo atrás. Sobre coisa que está em moda, né? O poder do pensamento positivo, o poder das palavras. Olha, isso a Bíblia já diz, faz um tempão. E eles vão descobrindo, o poder da alegria, quando você ri, vai trazer saúde para o seu corpo. O provérbio fala também, a Bíblia diz. Já muitas coisas tem na palavra, era só ler e entender, acabou-se. Teve uma vez que eu li um livro de um autor cristão, e no prefácio do livro ele conseguiu as dedicatórias, podemos dizer assim, de algumas pessoas de renome a nível nacional. E tinha uma pessoa de renome, não vou citar o nome, que ele é ímpio,
e ele escreveu: eu não sou leitor da Bíblia, mas quando eu li esse livro, eu fiquei impressionado o que a Bíblia tem. Incrível. Ele achou tão incrível o que a Bíblia tem para o contexto dos dias de hoje, que ele não estava nem aí achando que a Bíblia é uma religião. Então, quando nós nos apoiamos na Bíblia, nós não estamos apoiando num livro ultrapassado, mas num livro ultramoderno, que ele fala teu passado, teu presente e teu futuro. Nunca vai sair de moda a Bíblia, amém? Então eu creio que Deus criou o mundo, criou Adão e depois criou Eva. Só que aconteceu algo. Deus colocou uma condição para que haja o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha do homem. Isso é algo poderoso que Deus colocou em nossas vidas, e segura bem isso. Todos nós temos o poder de escolha. Muitas vezes nós desmerecemos isso, achamos que é Deus que tem que escolher por nós. Mas tem coisas que Deus deixou para nós escolhermos. Uma delas é aceitar a Jesus Cristo, seu único Filho, como Salvador da sua vida. Essa é a condição. Por quê? Porque tem que ser algo voluntário, uma atitude de amor. Se Deus tirar o livre-arbítrio da nossa vida, o amor, que é o que é mais sublime de tudo, até para a fé, ela só opera através do amor. Se Deus tirasse o nosso livre-arbítrio, o amor não funcionava. Porque o amor, ele provém de uma decisão. Então, se Deus tira o teu poder de decisão, você não pode amar a Deus, porque você faria obrigado, como uma marionete. E devido a isso, existe um poder que foi transferido a nós, que é o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio. E Deus, ele dá escolha para nós. Da mesma forma que deu para Adão e Eva, que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então Adão estava ali não como um ato de um robô ou uma marionete, mas um ato de decisão de obedecer a Deus ou não. Mas aconteceu que Adão escolheu desobedecer a Deus, Adão e Eva, e eles tomaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, comeram e caíram duro no chão morto. Não. Morreram por dentro. Porque essa morte que Deus está falando não era somente a morte física, era da morte espiritual, a separação do homem para com Deus, que ocasionou uma morte física, porque Adão ele não ia morrer, ele ia viver eternamente com Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a recompensa que o pecado traz é a morte. Muitas vezes a pessoa ela não quer colher aquilo que ela plantou. Não é obrigada a colher. Você é livre para escolher as sementes que você semeia. Mas você é obrigado a colher do fruto da semente que você escolheu. Então existe uma colheita que ela é certa, baseada na semente que você escolhe, na decisão que você escolhe. Em Deuteronômio, quando é apresentado ao povo de Israel, e disse, olha, se você cumprir os mandamentos, você obedecer os princípios, você vai ter vida, vai dar tudo bem, você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai ter abundância, vai funcionar tudo bem. Porém, se você escolher desobedecer os princípios, vai dar tudo errado. É tanta desgraça que tem, é doença, até a esposa do pessoal é tomada por outra pessoa. Imagina, Gaia, misericórdia. Pastor, é porque escolheu o caminho errado, meu querido. Escolha a palavra, você vai ver, você vai ser blindado. Amém? Então, o que diz? Tanta maldição, tanta coisa ruim. E sabe o que Deus diz no final? É óbvio, né? Chega os anjos dizendo, não, Senhor, não diga isso não, porque é óbvio, não é possível. Cara, tanta coisa boa e coisa ruim, o cara vai escolher o ruim. Deus sabe que a pessoa escolhe mesmo assim o ruim. Aí Deus ainda dá a dica, ó. Escolhe, pois, a vida. Porque ele diz antes, te proponho hoje a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus ele não está escolhendo por nós temos que tomar essa decisão. Então, quando tomamos uma decisão, muda tudo em nossa vida. E a primeira decisão que nós tomamos é fazer com que a nossa natureza de pecado, ela mude. Como? Através de uma identificação com Cristo. Porque aonde houve pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, quando eu peco, quando eu pequei, quando eu cometi um erro, eu tenho que ter a punição do pecado. Só que o que aconteceu? Todos nós, por causa que pecamos, a Bíblia diz, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo mundo ia para o inferno. Porque entrou o pecado. Então, o que é que vai nos livrar disso? Diga comigo, a palavra. A palavra é o caminho para nos livrar dessa maldição, desse problema de falta de vida eterna. E a Bíblia diz, todos quantos o receberam, está lá no Evangelho de João, vamos abrir lá, em João capítulo 1.
verso 12. Aqui está falando de Jesus Cristo. Diz assim, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é necessário recebermos Jesus Cristo para que venhamos a ter esse poder de ser feito filho de Deus. Porque estávamos separados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Então o primeiro ato que nós devemos fazer em nossa vida, é justamente nos entregarmos, termos um dono, um novo dono, que é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 10, abre comigo também, Romanos capítulo 10. Você pode ser cristão há um bom tempo, mas este ensino também vai lhe ajudar a ensinar outras pessoas. Mas também tem pessoas aqui que não têm o mesmo conhecimento que você tem, então é necessário a gente trazer uma base. Até para o que eu vou falar hoje à noite é necessário dessa base aqui. Em Romanos capítulo 10, no verso 8, a partir do 8, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, essa palavra Senhor no original grego quer dizer kurios, que quer dizer dono. Esse Senhor é dono. Se você confessar Jesus como teu dono, teu possuidor, ou seja, quem manda é Ele. Não é você que manda mais na sua vida. Então, se você colocar um novo manda-chuva na tua vida, você vai ver o que vai acontecer. Olha o que acontece. E em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Esse é o presente mais sublime que você pode receber em toda a sua vida. Se alguém chegasse para você e dissesse, fulaninho, você para ser salvo precisa cortar os 2 braços, as 2 pernas, as 2 orelhas, o nariz, a língua e furar os olhos. Mas que vida miserável, né? Sem poder andar, sem falar, sem ouvir, sem cheirar, sem enxergar, tudo. E a pessoa dizer, olha, lhe proponho isso, você vive uma vida sofrendo aqui, mas no final você vai ter uma vida eterna para com Deus, vai ser bom demais. Sabia que ainda valia a pena? Porque a nossa vida terrena aqui é muito curta para a eternidade. Só que Deus ele não está tragando nada teu, tirando o que é bom teu para poder te dar algo melhor. Não. A única coisa que Deus está requerendo é justamente você entregar-se a alguém que sabe o que fazer melhor com a tua vida. A mesma coisa aos filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade e ela acha que é mais inteligente que papai. Essa história de trollar também, ela quer me trollar, ela nunca consegue. Ela, papai, lhe trolei, até eu fico caladinho para ela se achar que sabe, né? Mas eu digo, papai é inteligente também, filha. E às vezes nós queremos ser mais inteligente que Deus, seguir um caminho que a gente acha que é melhor que o caminho que Deus tem para nós. Na verdade, a nossa existência foi causada por causa de um propósito divino. Ou seja, Deus ele tem um plano, um propósito para um indivíduo. Eu quero que essa pessoa seja, sei lá, um cuidador dos pobres, um exemplo, que vá suprir a necessidade, que vá fazer campanha, que vá arrecadar através de uma ONG, sei lá, pegando esse algo específico, ou qualquer outra profissão, um advogado, um médico para cuidar de vidas. Você existe um propósito. Então o que é que Deus fez? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser médico? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser advogado? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser pastor? Quem eu vou criar para cumprir esse propósito de ser um empreendedor que vai usar as finanças para ajudar pessoas? Que a Bíblia diz que a nossa generosidade faz redundar glórias a Deus. A gente acha que as finanças, o dinheiro em excesso é para a gente se lambuzar. Não, é para você se dar bem mesmo, você usufruir, mas também isso impactar outras pessoas. Então existe propósito para tudo, até o dinheiro na sua mão tem propósito. Então vamos voltar lá. Então Deus diz, vou criar, eu preciso de alguém para ser pastor, vou criar quem? Eu vou criar Carlos Alberto Nascimento Júnior. Ele não era pastor quando nasce, né? Assim, para a sociedade, sem título. Então vou criar alguém para cumprir esse propósito. E lá vai Júnior, nasce no interior de Surubim, se achando o cara, e Deus dentro do coração dele já tinha notas, foi colocado dons para ele. Só que Satanás
pela percepção, porque ele é astuto, ele já percebe muitas coisas. Tem pessoas que recebem o dom da música, de saber cantar, de tocar. Eu sei, com todas as letras, que eu não fui chamado para ser músico. Já tentei tocar bateria, tentei tocar violão, comprei até violão, só para você ter ideia. Só fiz desafinar o bicho. Gravei vídeo de pessoas tocando nota, eu digo, é muito fácil. Chegava e não conseguia, não desenrolava. Eu lembro uma vez, para edificar você que sofre da mesma coisa que eu. Eu não tinha Jesus na época e tinha músicas no auge, né? Eu digo, eu preciso saber a música de cor para cantar na frente do povo e ser o cara. Aí botei lá na fita cassete, play, rec, pause. Lembra? É da sua época, viu? Play, rec, pause. E ficava com a rádio ligado, esperando aquela música do momento. Quando o radialista dizia, vamos tocar a música tal, eu corria lá e tirava do pause e pronto, pegou. Aí ficou pronto. Gravei a música. Passei essa música umas 10, 15 vezes. Anotei, escrevi para decorar. Cantei, pronto. Eu acho que eu estou afiado agora. Aí lá vai eu, junto dos meus amigos, né? Só que o primeiro ensaio foi do lado do meu irmão mais novo. Lá vai a gente andando na rua lá de casa. Eu acredito que eu tinha uns 14, 15 anos, não sei, ao certo. E lá vai eu cantando aquela música. Não vou nem cantar, né? Porque é do mundo, né? Lá. Daqui a pouco, meu irmão, que não gravou, nem anotou, nem decorou a música, cantando melhor do que eu. Eu digo, isso é uma injustiça. Eu gastei tanto tempo para gravar a música. Quando eu me converti, eu tive uma certa dificuldade do louvor. Porque ou eu batia palmas ou eu cantava. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que com a prática, a pessoa vai se aperfeiçoando. Eu consigo hoje, tá, gente? Aí, depois que eu aprendi, eu atrapalhava os outros. Eu digo, o pessoal cantando lá, eu apressava as palmas assim, a pessoa se enrolava. Eu digo, tá vendo? Já fiz muitas coisas no Evangelho. Rebeca diz que nem olha para mim, que tem música que eu canto diferente, né? Aí pode abalar. Mas eu me descobri, eu digo, eu não sou músico. Mas tem pessoas que têm uma facilidade tão grande de pegar uma música, que isso foi um dom dado por Deus. Deus presenteou. Tem pessoas que nunca fez curso de violão, só pelo ouvido, começa a tocar as notas, às vezes sabe nem qual é a nota, mas começa a tocar e pega muito fácil, porque está relacionado com o propósito que Deus lhe criou. Só que tem pessoas que elas não se encontram na palavra, não se identificam na palavra, usa o propósito para ela mesma, ou seja, eu quero ter fama, eu vou ser conhecido, eu vou ter muitas curtidas, eu vou ter muitos inscritos no meu canal, eu vou ter milhares de CDs vendidos. Porque quando Deus coloca um propósito no nosso coração, não é para ele lhe envaidecer, nem é para você. É para esse propósito tocar vidas. O teu propósito é para ajudar pessoas. Então tem pessoas que têm uma voz maravilhosa, estão despontando no sucesso lá. Vendendo milhões e milhões de CDs, que agora está diminuindo mais, mas fechando diversos contratos. Por quê? Porque ela tem um dom, ela tem um propósito, Deus criou com um propósito. Só que quando ela está fora do propósito dela, presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você foi criado para um propósito, mas você não está nele, qual é o motivo de você existir aqui na Terra? Vou repetir. Se você foi criado para um propósito, e você não está andando no teu propósito, porque você ainda está existindo. Da mesma forma, quando você pega um aparelho, sei lá, um celular, e ele foi criado com o propósito de fazer ligações, até de jogar, né, muitos. Mas ele não faz mais nada, nem liga, nem joga, nem nada. Então qual é o propósito de eu estar andando com ele? Qual é o propósito de eu estar guardando ele? É lixo. Nós fazemos isso. Quando algo perde o seu propósito, não presta mais para a gente, a não ser para os acumuladores de lixo. Então cuidado, para você não conseguir se identificar no propósito. Mas pastor, o senhor trouxe um peso agora muito grande. E agora, o que é que eu faço? Pronto, aí é que entra o principal da ministração, que é o ministério do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus Cristo, quando estava com os discípulos aqui na terra, ele disse, olha, eu vou partir para o Pai, mas eu vou deixar um consolador com vocês. Esse consolador é o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, da mesma potência como eu sou. Da mesma qualidade.
Então, quando Jesus partiu, deixou o Espírito Santo conosco, até que ele venha. Então, hoje nós temos o Espírito Santo. E para recebermos o Espírito Santo, precisamos nos identificar com Cristo. Entende? Não é só o fato de você existir, é o fato de você ter uma identificação com Cristo, ter Jesus como seu dono, para você receber o Espírito Santo. Por isso que quando você aceita Jesus, você abre o seu coração para que um novo dono entre. E sabe quem é que entra? O Espírito de Cristo. Que é o Espírito Santo, é uma trindade. E sabe o que é que vai ocorrer? Você que fumava, você que bebia, você que adulterava, você que via pornografia, você que mentia, ou você que não fazia nada disso, mas sabe que precisa melhorar. Sabe o que vai acontecer? Com o Espírito Santo dentro de você, você começa a mudar. Porque existe uma nova influência dentro de você. Um dos maiores erros da humanidade é querer se consertar sozinho. Eu não vou aceitar Jesus, sabe por quê, pastor? É porque ainda eu fumo. Eu não vou aceitar Jesus, pastor, é porque, sabe que eu gosto de tomar umas, sabe? Pastor, meu fraco é mulheres. Eu digo, eu também gosto de mulheres, estou com uma. Oi. Mas eu quero ter todas. Pronto. Esse problema de querer ter todas é que está ligado ao pecado. O pecado traz uma força tão grande para as pessoas que não têm Jesus. Mas quando Jesus entra, sabe o que acontece? Os grilhões, as correntes que lhe prendem para você querer pecar. Aí você que fumava vai pegar o cigarro e... Não estou sentindo esse prazer. Não é como antes. Uma vez uma mulher, eu acredito que foi para Kenneth Hagin, ele pregou o evangelho para ela, ela disse, olha, eu sou dançarina. Acredito que dançarina de boate de homens, né? Ela disse, eu sou dançarina, não posso aceitar Jesus Cristo. Ela disse, aceite. Experimente Jesus na sua vida, você vai ver que vai ser transformado. Olha, eu vou continuar dançando, viu? Pode dançar, não tem problema não. Sabe o que aconteceu? Ela aceitou a Jesus Cristo, teve um encontro genuíno com Ele. Quando ela chegou lá no trabalho dela, ela começou a dançar e ela não sentia mais prazer, ela via que tinha alguma coisa de errado. Sabe aquela condição que você estava sujo na lama e não sabia que estava sujo? Mas quando ela foi limpa, ela entrou naquela lama, ela sentiu, aqui não é mais o meu lugar. Isso tudo porque existe um ministério do Espírito Santo operando. Não espere você ficar bem para poder receber a Jesus. Não é assim não. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio para os pecadores, não foi para os santos. Assim como o médico, ele veio para os doentes, não veio para os sadios, Jesus Cristo veio para os pecadores. Então, se você está numa condição que necessita de Jesus, pronto, é quando você está em pecado mesmo. Quando você está em falhas, não importa o tamanho e a qualidade da sua falha. Porque uma vez longe de Deus, você comete a falha principal, que é você ter rejeitado Jesus Cristo. A Bíblia diz, aquele que me confessar, Jesus Cristo falando, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então existe uma decisão. Quando você não aceita Jesus Cristo, sabe o que ocorre? Você está tomando a decisão. É o poder da sua decisão. Eu não quero Jesus. Mas eu não falei que não queria. É uma forma de dizer não. Você quer? Ficar calado. Quer dizer que não quer. Né? Mas vamos ter a oportunidade. Isso pode parecer um pouco duro, mas é a verdade que vai lhe libertar. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que uma vez que você é salvo, não para nisso. Existe um processo de conhecimento, que você vai aumentando mais o seu conhecimento. Você precisa estudar a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é necessário não só você ser salvo, mas também você ter um processo de crescimento. E nada melhor do que o Espírito Santo para ocasionar isso na sua vida. Mas existe algo tão poderoso que Deus prometeu para nós, que é o batismo com o Espírito Santo. E depois dessa introdução longa, temos aqui mais umas 2 horas para falar sobre isso. E vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E o que seria isso, pastor? Primeiro, existe uma promessa. Vamos abrir lá em Joel capítulo 2. Está lá no Joel capítulo 2, verso 28.
Isso é no Antigo Testamento. Antes de Jesus se manifestar, existia uma promessa. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então a Bíblia diz que acontecerá depois que derramarei meu espírito. Essa palavra derramar não quer dizer poucas porções, é algo exagerado mesmo. É o poder do Espírito Santo exagerado na sua vida. E existia, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava dentro dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Não, o Espírito Santo estava sobre. Porque não tinha ainda o novo nascimento. Então o Espírito Santo estava sobre, não estava dentro. Mas agora, quando veio Jesus Cristo, ele pagou o preço do pecado por nós na cruz de Calvário. E hoje nós estamos limpos perante Deus. Então, nossa casa, ela está lavada pelo sangue de Jesus. Por isso o Espírito Santo pode habitar dentro de você. Porque Jesus Cristo pagou o preço. Então, uma vez o Espírito Santo dentro, existe um processo de aperfeiçoamento que você vai ter. E uma das ferramentas, uma das promessas que Deus nos deu foi justamente esse revestimento de poder. Porque quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito de Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma evidência, um derramamento para você se encher mais do Espírito. E a evidência disso é a oração em outras línguas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos que receberam Jesus Cristo e dizem, olha, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu só não falo em outras línguas. Não, você tem o Espírito Santo, só você não fala em outras línguas. E o falar em outras línguas é uma evidência do derramado do Espírito sobre a sua vida. E como é que eu recebo isso, pastor? É merecendo? Não. Como assim? Você já é merecedor. Porque Jesus Cristo já enviou isso. E lá em Atos capítulo 2, tem o cumprimento dessa promessa. Vamos lá em Atos capítulo 2. Porque ele não vai te dar, ele já deu. Essa promessa ela foi cumprida em Atos capítulo 2, quando os apóstolos, os discípulos, estavam reunidos no mesmo lugar, no verso 1. E no verso 2, Atos 2:2 diz, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Olha o verso 4. Somente alguns, é assim que a Bíblia diz? Não. Todos, diga comigo, todos. De novo. E, pastor, eu vou analisar aqui o original grego e hebraico. Todos quer dizer? Todos. Ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles já tinham recebido o Espírito de Cristo, mas o que aconteceu? Jesus Cristo deu o revestimento de poder. Lembra quando Jesus soprou o Espírito e os discípulos foram evangelizar e os sinais acompanharam eles? Agora vamos lá, no verso 32 e 33. O que aconteceu depois que eles foram cheios? Houve um maior rebuliço, porque era uma coisa nova. As pessoas olhavam para eles e diziam, eles estão embriagados, porque estão falando línguas estranhíssimas. Tem alguns que falavam em línguas de outros idiomas, e todos eles engrandeciam a Deus. Os que falavam em outros idiomas, ou que falavam em línguas celestiais, podemos dizer assim. E Pedro está dizendo, verso 32, a este Jesus, Deus, ressuscitou, de que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vede e ouvis. Então isso era o cumprimento da promessa que foi dada. Lamentavelmente, algumas pessoas acreditam que isso era só para aquela ocasião, não era para mais ninguém. E dizem, não, essa questão de orar em línguas era só para o tempo passado, para hoje não é. Só que geralmente essas pessoas que falam isso são pessoas que não oram em outras línguas, óbvio. Certa vez Kenneth Hagin estava sendo questionado por um amigo dele, que era muito estudioso da palavra, e Kenneth Hagin começou porque ele estava no leito de enfermidade, e toda vez que os médicos chegavam para lá, só dava algum tempo curto de vida para ele. E o que é que ele fez? Se apegou à palavra de Deus. Ele disse, eu não tenho por onde correr, então me lê na Bíblia. E quando os pastores da denominação dele, na época, ia visitar ele, sabe o que fazia? Fica firme. Não, despachava ele,
que o Senhor o leve em paz, né? Amém. Então não dava esperança de cura, porque eles não tinham experimentação de que Deus, Ele cura. Mas o que é que diziam? Se Deus quiser, você vai ser curado. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas Jesus Cristo nos colocou essa designação. Marcos capítulo 16, vamos lá, para embasar esse testemunho. Marcos capítulo 16. O que eu estou falando para você são experiências pessoais baseadas na palavra de Deus. Não é baseado simplesmente em achismo, ou que talvez seja. Não, a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, no verso 16. Perdão, 15. Isso fala quando Jesus apareceu novamente para os discípulos, quando ele ressuscitou, e ele deu uma comissão para eles, e disse assim, verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais, aqui fala de 5 sinais, vão seguir somente aos pastores, ou aos mais devotos da palavra, ou aos que são extremamente santos. Não, peraí, tem que ter mais coisa. Só vão acompanhar os que estão andando em santidade, que não tem que ser o cara. Não. Olha a condição para andar nos 5 sinais. Todos aqueles que creem. O que é crer? É ter fé. Ah, não, mas tem que fazer o discipulado também, né, pastor? Tem que ter a carteirinha de membro. Não, aquele que crê. Não, mas tem que ter 6 meses no mínimo de crente. Você não pode expulsar demônio assim. Não pode. Vamos ver os sinais? Expelirão demônios. Eita! E a pessoa que, novo convertido, pode expelir demônio? Pode. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Não lhe fará mal. E o 5º, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, isso aqui não é só para ministro, não. Isso é para você. Isso faz parte do ministério do Espírito Santo na tua vida. E como é que eu faço, pastor? É crer. E qual é a ferramenta que Satanás faz para você não andar nesses sinais? Incredulidade. Sabe qual é a incredulidade? Eu novo convertido, a igreja que me alimentou quando eu nasci de novo, me alimentou o máximo que podia, baseado no conhecimento dela, e foi o suficiente para eu crescer e desenvolver, e ficar firme no Senhor, até conhecer o Rema. Quando eu conheci o Rema, meu Deus do céu. Ai, Jesus, minha vida espiritual despontou. Eu achava que o Rema era mais um curso de teologia. Eu vou ter um diplomazinho para dizer que eu sou um especialista na palavra, um curso da Bíblia. Que curso da Bíblia, menino? Não é um mero curso da Bíblia, não. Isso muda a sua vida completamente. Na minha primeira aula, que foi sobre fé, eu parecia um super-homem depois. Eu digo, como é que pode? Tem na minha Bíblia o tempo todo, eu não sabia disso. Mas voltando, eu novo convertido, demônio se manifestar na igreja. Sabe o que eu fazia? Esperar um pastor ou o irmão do Ministério de Libertação. É muito para mim, eu não posso expulsar demônio, eu sou muito novo. Eu passei 1 ano na igreja. Mesmo depois de 1 ano, ainda não tinha coragem. Porque eu achava que o demônio podia voar para cima de mim, tirar minha roupa. Tem uma passagem ali. Eu disse, não, tem que ser um cara alto nível, feito o apóstolo Paulo, por ali. Eu não vou arriscar não, né? Mas pelo menos eu tinha coragem, sabia que despacho maligno não pegava em minha casa, né? Disse, pode fazer macumba, não pega não, porque eu li lá em Salmo 91. Mas se alguém se demoniasse, menino, era cadeira para tudo que é lado, o pessoal voando com medo, né? Aí os irmãos do Ministério de Libertação iam lá. Mas eu não sabia que eu podia. Por que eu posso? Por causa de Cristo em mim. Não é por causa da minha habilidade, do meu tempo de crente. E para orar pelos enfermos? Tem uma pessoa enferma, eu tenho que levar para o pastor para orar. Não, você pode orar. E pastor, e se não der certo? O problema não é teu? Você vai pensando que não vai dar certo? E o que é que ela vai pensar de mim? Ó, já esqueceu que você morreu para o mundo? Você está de passagem aqui. Mesmo que registrem no YouTube, ela vai orar, e será que vai ser curada agora? Não sei o quê. Nem se preocupe, faça a sua parte, só impõe as mãos. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E eu passei 1 ano da minha vida
buscando batismo com o Espírito Santo. E eu pensava, tem que merecer. Eu não mereço, porque eu não estou lendo a Bíblia o suficiente. Aí, quando conseguia ler mais a Bíblia, eu não estava orando o suficiente. Suficiente para quem? Mas eu achava que faltava alguma coisa. Aí quando eu achava que estava bem, eu caía em uma coisa, eu digo, eita Jesus, me arrependo. Aí eu caía em outra, e aquilo outro, e vai. Eu digo, ai meu Deus do céu, eu preciso. Quando tinha chamada para orar pelo batismo com o Espírito Santo, eu ia lá, queria receber, e me tremia todinho e não recebia. Só que tem uns irmãos bem intencionados, e diziam, olha, quando você restaurar o altar, Deus vai derramar fogo. Eu digo, eu preciso consertar nisso, consertar naquilo, consertar. Meu Deus do céu, vai chegar. Mas aí aconteceu o improvável. Um amigo meu, que se eu tinha os dedos da mão e os dedos do pé de defeito, ele tinha multiplicado. Quando vê ele orando em línguas, eu digo, não. Deus, pode não. Eu sou mais santo do que ele. E ele, aí eu, com a minha mente, a razão, digo, não, é porque Deus deu a ele, porque bichinho ia se desviar. Aí Deus deu para ele não se desviar. Mas Deus sabe que eu aguento. Então Deus está me deixando esperar no tempo certo. Sabe o que aconteceu? O ministro chamava para orar, eu não ia mais. Ele disse, não, quando Deus quiser me batiza onde ele quiser. E eu não queria mais, ficava esperando Deus. Só que Deus estava me esperando. Porque eu esperava de Deus algo que não era necessário mais esperar, porque Ele já deu. E eu fiquei me questionando o tempo todo. E o interessante é que eu tive contato com alguns livros de Kenneth Hagin. E eu observei que no livro ele tem uma unção profética, que quando a pessoa chegava com um problema, ele descascava a pessoa assim, né? Revelava tudo que tinha. Eu digo, eu quero ir ver Kenneth Hagin. Queria que ele viesse aqui para o Brasil, porque eu não tinha a mentalidade que um dia eu podia ir para os Estados Unidos. Isso era tão bom que ele estivesse aqui. Porque eu chegava perto dele e disse, qual o meu problema? Eu quero receber, diga, eu faço o que for. Eu já tentei de tudo, todas as receitas de bolo, tudo que me disseram, até dar aleluia, 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 para orar eu não conseguia. Aí, como é que eu faço para receber o batismo com o Espírito Santo? Aí eu ficava olhando os testemunhos da pessoa, a pessoa disse, eu fui para o monte. Ah, eu jejuei tantas vezes, aí eu tentava de tudo, tentava, e nada, só frustrado. E eu ficava decepcionado com Deus. E eu lembrei uma vez do testemunho de um irmão que falou aqui, ele disse, pastor, ele ainda não é batizado no Espírito Santo, mas eu disse, e você está baseando a ausência do batismo numa experiência. E qual é a experiência? Ele disse, eu tenho um amigo que foi chamado na frente, várias pessoas, todo mundo foi batizado, nele pulou. Ele não foi batizado. Ele ficou com tanta raiva de Deus, que ele se desviou. Aí eu dizendo, não, mas você é batizado, não é assim. Ele querendo justificar de uma certa forma. Mas o que foi que levou ele a não receber? Aí é que está o X da questão. Foi a vontade de Deus? Não. Existe porque o único impedimento de você não receber o batismo com o Espírito Santo, na verdade são dois, que um está atrelado ao outro. O primeiro é você não dar crédito. Não, quando Deus quiser vai acontecer. Você não está dando crédito. Ah, não é tão importante assim, você não está dando crédito. Às vezes você dá crédito para outra coisa, até para o dinheiro. Ah, deixei meu troco, eita, eu vou lá, vou atrás, que é algo de valor. Às vezes você compra um produto com defeito, eu gastei tanto nesse produto, não, eu tenho que ir lá, vou na justiça, vou fazer. Você briga com todo mundo para você ter algo de valor que é seu por direito. Só que existe algo que Deus deu, que é o batismo com o Espírito Santo, que é seu por direito. E a primeira frustração, você diz, não vou querer não. Um dia pode acontecer. Quando envolve dinheiro, duvido você ficar parado. Você vai atrás. Só que o batismo com o Espírito Santo é mais importante que dinheiro. E como é que você se livrou, pastor Ricardo, disso? Eu digo, simplesmente, eu me encontrei com uma aluna do Rema. E ela chamou as pessoas para orarem, né? Aí eu digo, uma pessoa nova deve ter alguma coisa nova. Aí eu ia lá para receber. Quando ela impôs as mãos sobre mim, eu tinha tanto bloqueio na minha mente, tantas ideias falsas, tanta coisa construída por causa da religiosidade, eu não falei em línguas, porque eu achava que o Espírito Santo ia me tomar posse, ia me saculejar, e eu ia falar através de mim. Eu pedia sinal, pedia um raio, pedia qualquer coisa. Não conseguia. Aí ela observou e ela via a minha dedicação, teve uma empatia comigo e quis me ajudar. Ela disse, Ricardo, eu quero falar com você depois. Graças a Deus, porque ela eu tive essa oportunidade. E sabe como eu tive a oportunidade? Eu estava servindo na igreja.
Eu era uma pessoa de serviço. Então, levaram ela para jantar numa pizzaria, ainda eu lembro. Eu fui junto. Eu sou lagartixa de igreja, né? Estava lá ajudando. Sentei do lado dela, pronto. Simplesmente ela disse: Ricardo, para você ser salvo, precisou de obras ou só de fé? Eu digo: fé, né? É. A pessoa ser curada, precisa ela ter obras ou ela é curada pela fé? Não, curada pela fé. Por que você acha que o batismo com o Espírito Santo é diferente? Você não precisa de obras, só é mente fé. Creia, receba e fale. É só isso. Aí, na pizzaria eu não estava ousado, né? Eu digo: não, vou para casa. Aí eu digo: eu acredito nessa palavra. Eu acreditava em tudo. Se ela dissesse que a parede era azul, eu acreditava. Estava aberto. E eu criei e falei em línguas. Sem sentir nenhum arrepio antes de falar, mas simplesmente quando eu soltei a primeira sílaba, comecei a falar em fé, o Espírito começou a fluir. Aí vem os arrepios, vem um raio, vem tudo que você imagina. O problema é que a gente quer primeiro ver para depois crer. Não, primeiro você crê, depois você vê. E Cris, aí eu fiquei chateado demais com Satanás. Eu digo: miserável. Me levou um tempo da minha vida eu podendo orar em línguas. E eu comecei a crescer, entrei no rema e fiquei muito afiado, queridos. Olha, eu acho que eu tinha o quê? 3 meses de rema, nem lembro. Eu queria catar as pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. E eu estava assim, quando eu mudei de igreja, eu estava visitando outras, né? Aí tinha uma igreja também do Fogo. E eu conheci algumas, antes de conhecer Vanessa, eu estava pesquisando, né? Outros locais. Pesquisando novas amizades, né? Te amo, filha. Mas encontrei. Irmã Rebeca sabe a minha trajetória, né? Mas tinha um específico aqui, uma igreja, que eu gostei muito da palavra. Tinha a palavra revelada lá. Não tinha tanto conhecimento, mas eu fui para um luau de jovens, e aquilo forte dentro de mim, de batismo no Espírito Santo. E eu conversei com um jovem lá, um rapaz: tu é batizado no Espírito Santo? Ele: não, sou não. Eu digo: você deseja? Ele: sim. Ele: vem cá. Pô, ensaiar aqui, né? Já tinha orado em outros cantos, mas tem que, ninguém me conhece, se der errado não tem problema. Eu saio dali. Aí eu orei por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Yes! Fácil. Aí eu sentei, estava lá conversando com os amigos, aí uma mãozinha aqui atrás. Aí eu olhei: é você que ora e a pessoa recebe batismo com o Espírito Santo? Eu digo: sou eu mesmo. Mas é por causa de um dom? Não, porque eu sabia na área que eu fui massacrado. Na área que Satanás está massacrando você, é a área que Deus vai te exaltar. E você vai ser usado grandemente. A condição que você precisa disso é não desistir, não murmurar. É incrível. Mas voltando, e eu, desde esse dia em diante, eu fico catando pessoas para orar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu só lembro de uma pessoa que não recebeu. De todas que eu impus as mãos, que eu orei. Somente uma não recebeu, que eu lembre. Mas por quê? E eu sei. Tentei convencer ele ao máximo. Porque era necessário fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Só como ele não tinha certeza, como é que ia chegar? Então muitas vezes nós estamos sofrendo porque não sabemos como receber o Espírito Santo. E existem algumas bênçãos atreladas a isso. Mas pastor, eu estou tão bem como crente, para que serve bater com o Espírito Santo? Uma das coisas é que você vai ter revelações divinas e aumento de conhecimento. Judas capítulo 1, verso 20, vamos abrir lá. Vou abrir na Bíblia eletrônica, que eu vou lhe dizer uma palavra no grego. Judas capítulo 1, no verso 20. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse versículo ele fala sobre a oração em línguas, a oração no Espírito. Essa palavra edificar, ela quer dizer construir. Edificar. Essas duas palavras servem. Construir. Toda vez que você ora em outras línguas, algo dentro de você é construído. Porque existe uma base, que é a sua salvação, mas algo precisa ser construído. E muitas vezes nós não sabemos o que está sendo construído. Mas nós devemos orar em línguas.
E quando é que eu posso orar em línguas? Quando você quiser. Pastor, não, eu não posso orar em línguas quando eu quero, não. Só quando estiver num culto, eu começar a me arrepiar, sentir aquela sensação, aí eu posso orar em línguas. Não, aí você não está orando por causa da sua fé, está orando por causa dos fatos, da emoção. Não quer dizer que não é línguas, mas precisa você, porque a oração em línguas é necessário fé. É coisa de doido mesmo. Você ora uma língua desconhecida, acreditando que está falando com Deus. Certo pregador do evangelho, muito conhecido, até visitou a igreja, ele deu um exemplo. Ele disse, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, rapaz, que coisa boa, aconteceu muitas coisas, comecei a crescer e aumentar minhas experiências com Deus. Só que eu comecei a perceber que quando eu estava orando em línguas, eu estava pensando no futebol, estava pensando em outra coisa, estava pensando num filme. Eu digo, eita, eu estou orando em língua, mas estou pensando em outra coisa. Meu Deus do céu, tem alguma coisa de errado, eu estou sendo carnal. Não, mas a Bíblia diz que quando a gente ora em línguas, a nossa mente fica infrutífera, ou seja, ela não trabalha. Então isso é uma das evidências que me fez ficar firme na oração em línguas. É quando eu estava orando, eu podia pensar em outra coisa. Eu digo, então eu sou batizado. Mas tem gente que acha que não é o batismo, porque pensa em outra coisa. Não, isso faz parte. Se você for orar com sua mente, você não consegue. Por isso é necessário envolver a fé. Toda a ação do Espírito Santo, para você receber o batismo no Espírito Santo, é necessário o envolvimento dos dois, você e do Espírito. Abra lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 26. Diz assim. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra assiste, ela é um nome muito grande, parece uma oração em línguas. É sunanti lambanomai. Essa palavra assiste na fraqueza. E o que quer dizer isso? É originado de 3 palavras, sun, ante e lambano. Aprendemos que lambano é pegar, agarrar firme. Ante é contra, oposto. E san é trabalhar com alguém, Então, como é que funciona essa palavra? Ela diz, trabalhar junto com. O Espírito Santo trabalha junto com você. Não é que o Espírito Santo vai fazer uma tarefa e você vai fazer outra. Não, o Espírito Santo com você faz aquela tarefa. Então, o batismo com o Espírito Santo é necessário o envolvimento de você e do Espírito. Como? Atos capítulo 2. Vamos voltar lá. Na hora que eles foram cheios do Espírito Santo. Verso 4. Atos 2, verso 4. Diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quem falou? Foi o Espírito ou a pessoa? Foi ela que falou. Todos passaram a falar. Então foram eles que falaram em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia. Então o Espírito Santo dava e a pessoa falava. Então uma das coisas que eu não recebi o batismo com o Espírito Santo é porque eu esperava somente o Espírito agir. Eu não falava, eu não colocava voz. Então para você falar em outras línguas é necessário você crer que esse dom já foi dado. O outro passo é você crer que já é seu. E o outro é você agir como se já tivesse. Tudo quanto, em Marcos 11, 24 diz, tudo quanto em oração credes que recebeste, e será assim convosco. Então creia que já recebeu o que é seu, qual o próximo passo você falar. É simples assim. Eu não quero complicar, pode vir muitas coisas, teologias, pastor, isso, aquilo outro, você pode até falar comigo. A palavra derruba tudo isso. E se eu não conseguir derrubar, eu fico com a experiência genuína que eu tenho do Espírito Santo. Uma das coisas que eu queria fechar com esse exemplo, eu tive várias experiências. Vou dar 2 exemplos. Uma vez eu estava em casa e senti algo dentro de mim. Eu tenho que interceder por alguém. Eu não sabia por quem. Eu comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. E eu percebi no Espírito, você vai perceber isso quando você orar em línguas, que você vai estar orando por alguém ou alguma causa. Aí eu digo, opa, deve ser isso. Porque a minha mente vai ficar infrutífera. O Espírito Santo ora de fato. Em 1 Coríntios capítulo 14 fala isso. Quando eu oro em outras línguas, o Espírito Santo ora perfeitamente. É a oração perfeita para você. Então ele vai em áreas que você nem sabe. Eu comecei a orar pelo meu irmão. Quando eu terminei, senti paz. Eu peguei o telefone, liguei para ele.
meu irmão mais novo. Eu digo, Marcelo, está tudo bem aí? Sabe qual foi a resposta dele? Agora está. Aí eu digo, o que aconteceu? Aí ele relatou um problema de família que meu primo, ele estava usando drogas e ele pegou uma faca e estava querendo jogar nos familiares. E de repente, por causa da oração de alguém, ele se acalmou. Como é que eu ia saber isso? O ministério do Espírito Santo dentro de mim. Uma das primeiras experiências que eu tive foi com meu irmão mais velho. Eu estava deitado na minha cama, fui dormir e estava com muito sono e aquela inquietação. Eu digo, eu tenho que orar, é para orar, né? Eu comecei a orar em línguas, orar em línguas. Eu digo, eu vou orar pelo quê? Eu estou com sono, estou com preguiça. E comecei a orar em línguas. Aí eu desci da minha cama, no beliche, eu me ajoelhei na cama do meu irmão mais velho. E eu orando, e eu percebi que eu estava orando por ele. Aí eu comecei a orar com ímpeto, porque ele não estava em casa, ele tinha saído com a noiva dele. E eu comecei a orar, e orei não sei quanto tempo, mas de repente veio uma paz. Aí eu digo, pronto, vou voltar a dormir. Eu não sei se eu dormi antes de baixar a cabeça no travesseiro, que estava com tanto sono, que eu peguei no sono rápido. De repente meu pai tocou nos meus pés e disse, Ricardo, se levanta que nós vamos sair. Eu digo, o que foi, painho? Ele disse, vamos socorrer o seu irmão. Aí eu digo, o que aconteceu? Ele acabou de sofrer um acidente de carro. Então, troquei de roupa, fui lá com meu pai. Quando chegou lá, olha o acidente dele. Ele estava seguindo pela Avenida Recife e tinha água na pista. E quando ele passou pela água, o carro perdeu o controle, que é a aquaplanagem. E ele tentou puxar de volta para a pista, mas não conseguiu. Ele estava saindo da pista em direção ao poste. Então, como ele não conseguiu voltar para a pista, ele saiu da pista para não bater de frente ao poste. E só que isso era numa ponte e tinha um rio. E quando ele saiu da pista, o carro fez assim, ó, saiu e desceu. O carro não capotou nem caiu no rio. Simplesmente ele saiu da pista e desceu assim, os 4 pneus, atolado na lama. A única coisa que aconteceu foi a minha cunhada, porque eu não estava orando por ela, estava orando pelo meu irmão. Bateu a cabeça no tabelier e desmaiou. Eu devia ter orado por ela. Nenhum arranhão com meu irmão. E te digo mais, nenhum arranhão com carro. Eu digo, uau! Se eu soubesse que a oração era tão poderosa, então não perde tempo. Você acha que pode não estar orando por ninguém. Vocês começam. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Bota aí na tela, por favor. 1 Coríntios 14. Apóstolo Paulo diz, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Porque isso é uma dádiva. Se ele consegue orar em línguas, é porque você pode orar em línguas no seu trabalho, dirigindo, lavando os pratos, jogando bola. Você pode, não vai lhe atrapalhar não. Agora seja sábio, porque se você está no ônibus, rebramana, cantará, o pessoal, ih, é doido. Aí você bota um fonezinho de ouvido, pronto. A Bíblia diz, tem um capítulo da Bíblia, que é o 1 Coríntios capítulo 14, ele fala só sobre a oração em línguas. Se fosse algo sem importância, ia ser reservado um capítulo inteiro para falar sobre isso? Eu digo que não. É altamente importante. E nesse capítulo diz, se você, quando ora em línguas, você edifica a si mesmo. Você não consegue edificar o outro, a não ser que você interprete. Então esse é um outro nível que você tem que ir atrás, é interpretar as línguas. Porque você está edificando você, mas quando você interpreta as línguas, que é necessário fé, você vai ver que você vai edificar outras pessoas. Uma das minhas primeiras experiências, eu tenho que falar esses exemplos para lhe estimular. Eu estava no culto, aquele mover todo, e eu com a vontade de falar, dar uma palavra com uma irmã que eu nem conhecia ela. E aquele mover todo, eu digo, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Fiquei assim, né? Aí eu disse, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí o pastor Júnior, na época, disse, orando, você procure alguém para dar uma palavra. Eu digo, então é um sinal, vou lá. Cheguei lá, botei a mão na cabeça dela, nem lembro, comecei a orar em línguas. Eu digo, eu não sei o que eu vou falar, mas tinha vontade de falar alguma coisa. Comecei a interpretar aquilo. Mas eu tive coragem porque ela não me conhecia. Aí a minha fé ficou mais fácil, porque se ela não conhecia, vai dar tudo certo. Comecei a orar. Não é que eu falei a vida dela todinha. Depois ela veio o testemunho, eu digo, nossa, como funciona? É o ministério do Espírito edificando outras pessoas. Mas a partir do momento que você não pratica isso, você está deixando de usufruir de grandes bênçãos espirituais reservadas para você. Eu queria chamar o grupo de música para cá. Existe uma oportunidade hoje de você sair desse estado. Tem pessoas aqui que já foram cheias do Espírito Santo.
Já foram batizados com o Espírito Santo? Interprete o nome como você quiser. Pastor, é batismo com o Espírito Santo? É cheio do Espírito Santo? É falar em outras línguas. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu não duvido. Mas é necessário algo a mais. Esse revestimento de poder, ele vai dar um plus na sua vida. Mas, pastor, eu não sei se eu estou preparado. Abra comigo em 2 Pedro. Capítulo 1. No verso 3, diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus tem doado para a gente coisas que conduzem a termos uma vida com Ele e uma vida piedosa. Ele já deu essas ferramentas. Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O derramamento do Espírito não era uma promessa? Não era? Olha o que a Bíblia diz. Nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas, ou seja, tem várias, mas pegando o batismo com o Espírito Santo, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, quando você for cheio do Espírito, você vai ser mais santo. Você vai largar coisas que lhe impedem de crescer com Deus. É isso que impede muita gente que acha que precisa estar totalmente santo para merecer. E ainda diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então essa promessa é uma delas, que quando você recebe, você vai conseguir usufruir do mais de Deus para a sua vida. E eu queria... Vamos adorar. Vamos mover. Fica de pé. Interpretar o que o Espírito Santo quer fazer hoje à noite. És bem-vindo aqui. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Simplesmente ama Ele. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, tu és santo. Sim, Santo, Santo Espírito és aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu